Muito bem, agora eu quero comentar esse fenômeno chamado Fluminense. Era assim, como estão dizendo, o patinho feio, o time brasileiro menos celebrado, menos badalado. E não é que foi conquistando coisas interessantes, passando pela Inter de Milão, um time que chegou na final da Champions League. Depois tem o Al Hilal, que vinha todo motivado, vitaminado, cheio de dinheiro. E agora é o Chelsea, que ganhou do Palmeiras, mas é uma equipe que tem também seus problemas, tem deficiências, mas que, na minha opinião, cresceu na hora certa na competição. Cicinho, para começo de conversa, é um Fluminense que entregou mais até do que deveria. Renata, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos, seus amiguinhos. Bom dia mais sério. Um excelente Ótimo dia. Ótimo. E assim, falar do Fluminense é muito bom porque a gente vê a leveza que o time está entrando em campo, né? Então, isso, com certeza, a direção do Renato Gaúcho para o elenco. E hoje, o mais interessante, é difícil você escolher um jogador que esteja... No início, a gente falava muito do John Arias. Hoje, o grupo do Fluminense está se destacando, do goleiro até o atacante. Então, assim, é uma equipe que entendeu, assimilou a leveza, cada um cumprindo o seu papel ali dentro de campo, está colhendo os resultados. Então, é um time que surpreendeu a todos, mas daqui para frente, se mantiver, né, essa mesma regularidade, tem totais condições de ganhar do Chelsea, sim. Eu nem sei se eu falo Hércules ou Henrique. Não sei qual nome ele prefere, qual ele se sente mais à vontade. Mas, Ronaldão, o seu Henrique acabou sendo decisivo outra vez. Fez um gol, um jogador jovem que parece ter sido contagiado pela motivação do Renato Gaúcho. E uma pena que o Martinelli está suspenso para a partida contra o Chelsea, porque vem fazendo uma competição muito sólida. Acho que todos, né, Renato? Eu queria lembrar também do Fábio, né? O feito do Fábio, né? O Peter Shilton, da Inglaterra, se eu não me engano, acho que é o goleiro que mais atuou com 1.390 jogos. E o Fábio está com 1.388 jogos. É um feito espetacular. E ele vai passar essa meta. Ele vai ser o goleiro que mais... Renovou o contrato também por mais tempo, então a expectativa é ótima. É ótima, porque é um cara decisivo também. O Renato tem, além de ter jogadores como o Thiago, como você falou, Martinelli, como você falou, o Henrique, que é o Hércules, jogadores, o Arias. Mas você ter um goleiro desse naipe numa competição onde você vai lá, cutuca o adversário vem também, machuca o seu time, e você ter um goleiro atuando da forma que ele está atuando, é impressionante. Acho que tem que tirar o chapéu, tem que ser estudado. Ancelotti tem que dar uma olhadinha, não sei se ele tem que ir para a seleção como goleiro, como treinador, como auxiliar ou como até orador. Eu não sei, ele tem que estar lá, porque ele tem que contar essa história para todo mundo tem que ver quem é o Fábio, o que ele faz, do que ele se alimenta, como ele dorme, né? É impressionante, eu fiquei impressionado com a frieza dele no momento que foi o time do Fluminense. Poderia ter sofrido o gol. E no gol também, se essa bola não pega na perna do Marcos Leonardo, ela vinha nele. Porque ele já estava indo na bola certinho, ó lá. Aí ele acaba tomando o corte na frente. Mas é impressionante. Então eu tinha que falar do Fábio, porque é uma carreira maravilhosa, de um goleiro espetacular que é ídolo do Cruzeiro, é ídolo do Fluminense e é ídolo de toda a molecada que gosta de jogar no gol, porque é uma aula ver ele jogando. É impressionante a postura dele, com a idade que ele tem, e caindo sempre fora do gol. Porque se cair dentro do gol, é gol, né? Se cair dentro do gol, é gol. Ele cai pra fora, faz a defesa bonita pra fora. Que fase que tá o Fábio. Parabéns, Fábio. E eu acho que não tem como não falar aqui, talvez, do elemento principal ao longo, não é, dessa competição, do Thiago Silva, que vai reencontrar o Chelsea, seu ex-clube. E é um cara muito celebrado, teve uma história linda no PSG, muitos anos por lá, se manteve em alto nível na seleção brasileira, muitas vezes ridicularizado aqui no Brasil porque chorou. Sabe, um homem ridicularizar o outro porque chora é algo que eu não admito. Porque o choro, ele é uma expressão de que você se importa, que você sente, que você sofre, que aquilo para você era importante. E o Thiago, nesse campeonato especificamente, eu estou impressionada, eu tenho acompanhado o que ele faz na pré-eleição, depois do Renato, o discurso que ele tem feito, a maneira como ele se coloca dentro e fora de campo, naquela parada técnica, não é? No jogo da Inter, o que ele orientou o Renato Gaúcho. Então, eu acho que quando um jogador ele é importante em campo, ele faz o trabalho bem feito, com qualidade, e ainda mantém o grupo aceso, ele tem que ser destacado, Edu. E de zagueiro, você entende como poucos. Destacado, Renata, não só dentro de campo, mas também fora de campo, né? Isso acaba
passando para os atletas a forma que ele chegou ao longo da sua carreira. Um cara vitorioso, um cara de seleção brasileira, um cara que é respeitadíssimo na Europa, né? Então a gente tem que ressaltar isso. Muitas das vezes aqui no Brasil, a gente acaba, como você falou, tirando sarro porque o cara chorou. A gente não valoriza os nossos ídolos e ele, para os zagueiros, é um dos ídolos nossos. Eu às vezes espelhava nele em vários momentos, não só no posicionamento dele, porque você vê que ele sabe se posicionar muito bem na parte defensiva, ele sabe orientar muito bem a parte defensiva também e, além de tudo, é um cara que sabe se posicionar dentro da área para fazer gol. Então, ele sobe muito bem, ele não é um zagueiro alto, mas ele compensa a altura dele com a impulsão. Então, parabéns, Thiago Silva, parabéns ao Fluminense. Eu concordo. E não sei não, hein? O Rona falou sobre o Fábio ser lembrado de algum jeito pelo Ancelotti. Não sei não se daqui a pouco, se o Thiago Silva não mantiver esse nível de atuações, se ele não aparece numa convocação. Não sei para uma Copa, mas pelo menos para levar a experiência e levar também qualidade em campo. Até para auxiliar os outros zagueiros mais jovens, né, Renato? Olha, não sei. Veremos. Vamos ver os frutos de tudo isso.